alguns já concordaram, outros discordaram até ferozmente, quando eu digo que, olha, eu não tenho ideologia, porque quem tem ideologia não raciocina, porque o raciocínio está pronto. Quando eu explico isso para as pessoas, alguns entendem, né? Porque uma coisa é você ter uma ideologia racionalmente, né? E entender que ela foi criada numa determinada época por um determinado motivo, e depois, com o tempo, né, muitas coisas mudaram, e às vezes você tem que abrir mão de certos conceitos ideológicos porque eles já venceram, mesmo sendo de esquerda ou mesmo sendo de direita. Então, na religião, isso é muito complicado, né? Porque a religião tem o seu livro sagrado, por exemplo, né? E aí vem a tal da interpretação. Outro dia eu ouvi um pastor, numa entrevista, dizer o seguinte, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Ora, então, a grosso modo, assim, ouvindo isso de primeira, né, uma pessoa que não raciocina, ela vai imaginar assim, mas como assim? A Bíblia é o livro sagrado, é a palavra de Deus e tal, né? Essa coisa religiosa e tal. Acontece o seguinte, a palavra pode ser interpretada de forma honesta ou não. Então você pode usar o que está escrito ali, dependendo da sua interpretação, para mentir, para enganar, para manipular. Uhum. E agora, quando você adere, como a senhora acabou de dizer, quando a sua adesão é pela fé, quando você acha que eu jamais poderia duvidar da Bíblia, eu jamais poderia duvidar que tem alguma coisa lá que não corresponde à realidade, eu jamais aquilo, você é refém daquilo e pode ser manipulado realmente. Uhum. Porque quando a gente joga esse assunto na mesa, assim, às claras, né, e diz, olha, a Bíblia é uma composição feita no ano 300 ou 300 e pouco por um imperador romano chamado Constantino, que reuniu os livros que eram utilizados pelos religiosos, digamos, os que seguiam aquela religião naquela época, e criou o cristianismo. Isso é quase uma blasfêmia para as pessoas que estão na fé, assim, arraigadas ali e não querem nem ouvir falar sobre isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, do ponto de vista religioso, ser radicalizado é muito mais fácil, muito mais simples, né? Agora, o que me deu, assim, o que me deixou sem pé nem cabeça é como que alguém conseguiu juntar o bolsonarismo com o cristianismo, né? Como é que isso entrou na religião com essa eficiência? Assim, como é que as pessoas passaram a dizer que um é do bem e que o outro é do mal? Mas eu acho que a Ava Santiago trouxe uma distinção que, é claro, ela vai poder falar muito melhor do que eu a respeito disso. Mas a separação é importante, distinguir a cristandade do neopentecostal. Com certeza. Porque aliás, isso a gente precisa esclarecer aqui. Sim. E outra coisa que eu acho importante a gente destacar, conversarmos mais sobre isso, é que pode estar dando a impressão de que lá na periferia os povos são enganados, né? E não é isso, né? A questão é quem foi colocado para ser desprezado, quem foi colocado, né? O Foucault trata muito disso. Olha, quando que a ideia de raça é inventada? A ideia de raça é moderna. Antes as pessoas já haviam maus tratos ao escravo. O escravo não era negro, né? Na antiguidade, não tinha a ver com negritude, tinha a ver com perdeu a guerra, tá devendo, né? Mas não era por raça. Inventa-se a ideia de raça para dizer quem será o escravizado, quem será o menor, quem será o animalizado. Quando a gente adere novamente à ideia de raça... É basicamente para ser injusto, né? Quando a gente adere à ideia de raça, a gente está assumindo o que inventaram para colocar a gente para brigar um contra o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que existe, e a gente precisa pensar a respeito daquilo que existe, porque nós somos seres pensantes, porque é algo próprio desse animal humano.
Ou parar de pensar e aderir às ideias que têm data e que foram criadas por motivos específicos. A gente tem que ser muito sagaz com essas coisas, né? Claro que, a partir do momento que você é tratado a partir de uma raça, a gente tem que trazer a discussão sobre racismo. Mas que assumir que você é uma raça, de qual raça? Né? Então, é muito sutil. Tem que ter muito cuidado com tudo isso. Agora, nas periferias, é onde a vida é possível por causa do comunitarismo. Nos terreiros de candomblé... Isso ficou claro aqui. É possível por causa do comunitarismo. Nos quilombos, então, esses modos de vida precisam ser valorizados porque não são pessoas inferiores. E né? essa dívida o Estado brasileiro não pagou e não tem intenção de pagar, viu? Não, porque é o estado da necropolítica, né? Não tem dívida. Tá funcionando tudo como deve ser. Quem deve morrer e quem deve ficar vivo se for consumidor e trabalhador, explorado de preferência. Né? A ideia do empreendedorismo, seja um empreendedor de si mesmo, é muito cruel. Com certeza. Porque coloca novamente a disputa, a briga. Porque se você é um empresário de si mesmo e não deu certo, alguém passou a perna em você. Ou você vai brigar contra você mesmo. Então são ideias que são elaboradas num plano, que são repassadas a outro plano e que quando vê tem um monte de gente aderindo. A adesão é a ausência de reflexão a respeito daquilo que vai interferir na nossa vida. E que, portanto, está entrando dentro do nosso corpo, do nosso pensamento e, portanto, está criando vida ou morte para nós mesmos. Né? O próprio indivíduo, a própria pessoa que está sendo prejudicada porque algo dela parou de funcionar, que é o pensamento, a reflexão, a filosofia, o estudo, a leitura, o alimento do intelecto, da mente, né? Bom, Vereadora, sua vez. nossa, muitos elementos, assim, com certeza a gente vai ter que marcar o Outros, próximo encontro. Vamos ter que dividir essa conversa em parte 1, 2 e 3. Mas, primeiro ponto, antes de chegar nessa resposta de como se fez para associar o bolsonarismo ao cristianismo, é importante a gente compreender a razão do sagrado. Existem uma série, centenas de práticas de fé, de perspectivas de conexão com o sagrado, e elas são metafísicas. Então, não me cabe aqui buscar quais as razões que fazem com que as pessoas se identifiquem naquela relação com o sagrado. Eu sou autora da Lei Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. E aí, quando a gente fez uma linda solenidade de sanção da lei, com lideranças de 12 religiões diferentes, algumas que eu nem sabia que existiam, a gente foi buscar e acabamos encontrando. E quem falou em nome das religiões ali, meu pastor estava, inclusive, mas quem falou, eu escolhi para falar em nome das religiões, a Vatuzi, que é uma Ialorixá, grande amiga, parceira, e eu olhava a Vatuzi e eu pensava comigo, meu filho tem 4 anos, Vatuzi também é mãe de várias crianças, e eu pensava comigo, nossa, se um dia eu fosse impedida de levar meu filho para a igreja, que tormenta. Eu não sei o que seria de mim. Se eu fosse agredida na rua ou chamada de irresponsável por levar o meu filho para uma festa que é própria e comum da minha religião, que doloroso seria. E a minha percepção enquanto uma mulher de fé, e a gente acabou de passar pela brutal perda da mãe Bernadette, e eu me emociono de falar sobre isso, porque eu sou filha de uma matriarca de fé, eu sou filha de uma missionária da Assembleia de Deus que dedicou a vida dela inteira a isso, inteira. Ela começou a estudar teologia aos 16 anos e ela nunca mais parou. Ela sepultou o seu único namorado, marido, meu pai, voltando de um congresso que ele foi pregar, foi assim que meu pai morreu. Nós já passamos fome dentro dessas igrejas, já tivemos fartura dentro dessas igrejas. Eu não consigo imaginar a minha mãe
sendo executada com meu filho no colo, que foi o que aconteceu. A mãe Bernadette foi executada com 20 tiros, sendo 8 deles no rosto, enquanto os netos estavam com ela no sofá. Aí diz, não, eles tiraram os netos, botaram no quarto ao lado e os netos ouviram a avó sendo executada. E me choca também que os evangélicos não tenham se mobilizado em luto e, como diz a Bíblia, em pranto e ranger de dentes por essa perda. Porque se a gente vive em um estado em que alguém pode ser executado pela religião que pratica, pela luta que vivencia, e a morte da mãe Bernadette, os apontamentos dizem que não foi só a intolerância religiosa, mas também uma disputa de terras que é fruto de uma concepção agrária decadente, ultrapassada, que massacra os povos tradicionais para essa formação de país. Eu sempre gosto de chamar atenção para isso. A gente fez o Brasil assim. O Brasil, ele não existe. É como diz o Belchior, né? Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não existe isso aqui, isso é um arremedo de qualquer coisa, sabe? E aí, essas disputas de terra que consolidaram a grilagem como forma já redimida socialmente de fazer fortuna. Então a gente convive com herdeiros de grilagem. Grilagem pode, né? Exatamente, exatamente. E aí, tudo isso para dizer que essa minha relação com o sagrado é que me faz suportar tudo isso. Eu relatei aqui algumas coisas, né? A perda do meu pai, a situação que a gente passou de privação. Meu primo, Jonatas, que levou um tiro na cabeça na porta da igreja no Rio, foi por isso que a gente veio pra cá. Ele tinha 16 anos, eu tinha 12, ele caiu morto ao meu lado numa calçada. E aí eu tive que ouvir o meu tio Eliseu, irmão da minha mãe, gritando na beira do túmulo que o filho, que podia ter sido nele o tiro, porque como ele era pastor, a gente não ia ter que estar explicando que ele não era bandido. Mas como o Jonatas só tinha 16 anos, era um adolescente pardo na periferia do Rio, era fácil pintar de bandido. Então, todas essas dores, eu não tenho dúvida, o que me deu condições de suportar para estar aqui é a minha relação com o sagrado. E isso permeia, e a professora Adriana disse, a busca pela verdade também é a busca pelas conexões que façam a vida fazer um sentido extracorpóreo, ou que não seja, especialmente quando a gente vai sendo triturado por essa lógica de você só serve para produzir e para consumir. Do contrário, essa forma capitalista predatória de enxergar as pessoas, ela vai se desdobrando até nas micro-relações. Hoje, as nossas relações de gênero também são pautadas pelo consumo. Você tem uma relação de gênero e uma masculinidade predadora que consome mulheres, como se a gente fosse um fast food. Consome e descarta. Não só os nossos corpos, como também os nossos sentimentos, as nossas percepções de mundo e tudo aquilo que nos compõe enquanto mulher. A também, dignidade, né? Exatamente, também está no consumo. Ou seja, nós nos relacionamos de forma consumista e predatória uns com os outros. Não só no mundo do trabalho, não só no mundo do dinheiro. E aí você vai criando mecanismos de sobrevivência e, na minha avaliação, para mim, o sagrado é uma dessas formas. E aí, quando você traz esse sagrado para a relação comunitária, e isso é fundamental, quando você diz assim, não tem grandes igrejas. Não, mas as pequenas, até a gente brinca, né? Lá no Rio, na favela, você sempre vai ter um boteco, um terreiro e uma Assembleia de Deus. E é tudo pequenininho assim, sabe? É onde você se identifica e cria aquele vínculo comunitário. Quando eu mencionei aqui, lá no início da minha fala, a forma como as elites políticas enxergavam os evangélicos no Brasil, e aí você veio os anos 90... E eu quero citar aqui a Benedita da Silva. A Benedita tem 80 anos, deputada federal, está no último mandato, da Assembleia de Deus, preta, do PT. Foi a primeira candidatura que eu vi meus pais apoiando lá no Rio. E esses dias eu encontrei Bené e nós almoçamos juntas. E ela me contando que nos anos 80 ela apanhava muito na igreja por ser do PT.
e apanhava muito no PT por ser crente. E aí a Bené chorou e eu comecei a chorar também. Falei, Bené, eu tô passando pela mesma coisa. Eu sou muito questionada pelo meu eleitorado, que é mais progressista por causa da minha fé. E muito mais questionada ainda na igreja por causa das minhas decisões políticas. E me choca que nem o ambiente político, nem o ambiente de fé tenham amadurecido em 40 anos. Como é que pode eu estar vivendo em 2022, 2023, o que a Bené viveu nos anos 80? Isso significa que nós fomos nos radicalizando também pela comodidade de falar entre iguais. Pela comodidade de só ouvir aquilo que ecoa a nossa própria voz. E o que nos levou também a perder a dimensão do outro. Porque hoje Bené é líder da bancada feminina, é respeitadíssima e tudo mais, mas ela ainda hoje tem dificuldade entre interlocutores de esquerda para dizer, vocês precisam conversar com os evangélicos. E ela dedicou a vida dela inteira à igreja. Bené é mulher de oração, é canelinha de fogo. E ela ainda hoje ouve que é desviada, que não é crente nada, porque é comunista e não sei o que, não sei o que. E aí, se a gente for falar do que as pessoas acham que é o comunismo do Brasil, aí você vai e esquece. Então, onde o bolsonarismo entrou nessa conversa? O bolsonarismo entrou no momento em que o surgimento do neopentecostalismo esvaziou as igrejas de leitura. E aí eu não estou nem falando da filosofia, não, estou falando de Bíblia. Porque as pessoas mais justas que eu conheço dentro da igreja são as pessoas da minha família, especialmente a minha mãe, minha avó, que já faleceu. Minha avó faleceu tendo só a 3ª série, mas ela lia a Bíblia todinha, ensinou todos os filhos a lerem na Bíblia. Minha mãe só foi fazer ensino médio quando eu já estava no ensino médio. Eu fui contemporânea da minha mãe de escola, porque esse também é o retrato do Brasil. Só que era tanta Bíblia, que ela fala, minha filha, foi tanta Bíblia que eu não consigo ficar imune diante das injustiças. Foi tanta Bíblia que eu não consigo não ficar com o coração contrito diante da fome. Foi tanta Bíblia que eu não consigo olhar para o outro e não ver a misericórdia que Jesus teve comigo. E eu me emociono ouvir minha mãe falando isso, porque essa geração que veio nos anos 2000 importando uma teologia norte-americana, e aí quando você falou do Trump é porque lá o processo já estava também rolando, já era outro negócio, né? Então, importando uma teologia norte-americana para dizer o seguinte, o que vocês precisam se relacionar com um Deus de prêmio, com um Deus da meritocracia, com um Deus do bônus, com um Deus que quanto mais perto dele, mais carro você tem, mais casa você tem. E essa teologia fez com que as pessoas se relacionassem com a igreja para satisfazer os seus desejos e menos para se relacionar com o próximo através do cristianismo. Finalizo dizendo que isso criou uma geração de brasileiros evangélicos egocêntricos. Porque se ele só se relaciona com a fé para satisfazer os seus próprios desejos, como é que ele vai ter condições de ter dimensão do outro? Como é que ele vai ter condições de enxergar o outro? Esse distanciamento daquele evangelho que é congregacional e que fez com que Jesus olhasse para os fariseus do seu tempo, que são idênticos aos nossos, e dizer para eles, vocês engolem um camelo e coam uma agulha. Vocês estão querendo tirar o cisco do olho do irmão e não tiram o argueiro do próprio olho. Exatamente igual. Tanto é que hoje os maiores operadores de radicalização política nas igrejas não são aqueles que nós mencionamos aqui, não são os periféricos, são os neopentecostais, são de carrão, avião a jato. Exatamente, mansões. Exatamente. Enfim. Usando muitas vezes parte dessas comunidades mais empobrecidas para alimentar esses projetos de poder, mas eles não são maioria. Eles são mais perigosos, eles são mais violentos e eles são mais escandalosos, mas eles não são a maioria.